Para nos auxiliar nesta mensagem, o recurso do nosso data show com algumas projeções, mas esse recurso não substitui a leitura da palavra nos textos que vamos fundamentar e vão ser correlatos àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Porque o Senhor, Ele tem desígnios inigualáveis para a sua vida, o desígnio inigualável do Senhor. E Deus explana, Deus mostra para nós, para a nossa lição, para o nosso crescimento, esse desígnio inigualável na vida de Esther. E eu quero pensar com você então, querido irmão, sobre o significado da palavra desígnio. No próximo slide, diz o seguinte: desígnio é uma ideia, uma intenção ou um propósito que é levado a cabo por vontade própria ou alheia. É um plano, é um projeto, é uma intenção que é levado a ocorrer, que tem um propósito que seja efetuado. E meu amado irmão, não tenha dúvidas, o Senhor tem um desígnio inigualável para a sua vida. E o que é inigualável, querido? É algo que é irreplicável, que é incomensurável, que não se pode substituir, que não se tem um paralelo, porque é único e suficiente para proporcionar algo singular, algo notório. O Senhor tem um desígnio, tem um projeto, tem um intento inigualável, irreplicável para a sua vida. Deus, no seu infinito amor, na sua característica pessoal de ser um ser relacional, dotado de infinita bondade, que em amor sincero, em amor puro, cria e dirige todas as coisas. Ele engendra no seu coração um desígnio maior, um projeto maior, porque na sua onisciência, Ele sabia que o homem ia falhar. O pecado ia entrar no coração do ser humano, mas o Senhor Deus, pelo seu amor maravilhoso, como diz João 3,16, projetou e implementou um desígnio inigualável para a vida do ser humano. E esse desígnio inigualável também se concretiza na vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele nos diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O propósito desse desígnio inigualável de Deus é que o ser humano venha obter, venha alcançar a salvação para a sua alma, para a sua vida separada do Senhor por conta do pecado. Porque o pecado trouxe uma lacuna, trouxe um hiato, trouxe um abismo enorme entre o homem e Deus. E este homem, pelas suas próprias forças, ele não teria como resolver esta questão. Mas a vontade de Deus é que este homem venha se salvar e que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é o amor de Deus para a humanidade. Meus queridos irmãos, e a Bíblia, ela é a revelação inspirada, escrita, para nos mostrar o desígnio do Senhor, o amor de Deus, a obra, o projeto redentor do Senhor. Por isso, meu amado irmão, eu gostaria que você repetisse com o pastor. Lá na caserna nós temos uma frase que diz o seguinte: repetição até exaustão leva à perfeição. Amém? Você vai repetir com o pastor então a seguinte frase: Deus tem um desígnio inigualável para mim. Vamos repetir? Deus tem um desígnio inigualável para mim. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: Deus tem um desígnio inigualável para você. Olha para todos e vamos pluralizar isso. Deus tem um desígnio inigualável para nós. Aleluia, querido. Deus, Ele tem um desígnio inigualável para a igreja. Tem um desígnio inigualável para a tua família. Deus tem um desígnio inigualável para a tua história. Deus tem um desígnio inigualável. E nos deparamos, meus queridos irmãos, com essa história bíblica que retrata um momento da vida de Esther. E hoje é dia do adolescente batista, e o mês de agosto é dia da juventude batista.
E o momento que estamos vivenciando ou vislumbrando agora, ao lermos essa porção da palavra de Deus, Esther estava mais ou menos com 17 anos, uma adolescente, já quase entrando na sua juventude. Quantos adolescentes nós temos aqui hoje? Quantos adolescentes? Temos alguns? Quantos jovens? Eu também sou adolescente. Ó, chegou mais um adolescente ali. Quantos jovens? Quantos jovens? Amém, alguns jovens. Querido, essa palavra é para você, mas é para todos nós que aqui estamos. Porque o Senhor, Ele tinha um desígnio inigualável para Esther na sua tenra idade, aos 17 anos. Mas Ele tem um desígnio inigualável, um projeto insubstituível para você. Seja um jovem de 20, de 30, de 40, de 55, igual eu, né? Um jovem de mais um pouquinho experiente. Deus, Ele tem um desígnio inigualável. A adolescente batista desta igreja, a jovem batista desta igreja, a irmão e irmã batista desta igreja, não tenha dúvidas, o Senhor tem um projeto de vida para você. O Senhor tem um desígnio inigualável para a sua vida. E eu quero pensar com você sobre essa proposta desse desígnio do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor, na implementação desse desígnio, Ele vai mostrando as suas ações para derrotar toda a proposta contrária e negativa que tem sido jogada contra os nossos adolescentes, contra os nossos jovens, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Eu quero pensar sobre 3 propostas que estão acontecendo nos nossos dias, e olhando para a vida de Esther, poderia ser inferido naquele momento, na vida daquela adolescente, daquela jovem, e que talvez você possa estar vivenciando, querido. Mas o Senhor tem desígnio inigualável para a sua vida. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o desígnio inigualável de Deus, o desígnio do Senhor Deus, supera a expectativa derrotista atual. É o próximo slide. Estamos vivendo, meus amados irmãos, uma expectativa em um modo geral que parece que quer se introduzir na nossa história humana de uma forma traumática, para nortear a nossa vida, fazendo com que você pense que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não pode alcançar alguns objetivos, que você não tem como proporcionar algumas vitórias para a sua vida. E Satanás, ele tem tentado colocar isso no coração do ser humano. Quantas pessoas estão se deixando levar por essa expectativa atual, que tem o levado, que tem o conduzido a um afastamento total da vida que Deus tem para ele, que tem feito com que esta pessoa não consiga vislumbrar o desígnio inigualável de Deus para a sua vida. Mas, meu amado irmão, o projeto de Deus, a ação de Deus, o propósito de Deus supera toda a expectativa derrotista atual. Esther, uma jovem, foi criada não pelos seus pais vieram a falecer, e ela era uma jovem criada pelos seus tios adotivos, longe da sua terra natal, e teria todas as indicações, todas as inferências para ser frustrada, para ter em si um sentimento de derrota profundo, para ficar amuada. Quem se lembra desse termo amuada? É do meu tempo que eu apertava a campainha lá na Sulacap com o pastor Neil. Temos aqui um casal que veio lá de Betânia, e lá pelos anos 70, né? As pessoas ficam às vezes amuadas, entristecidas, com o semblante caído, queixosas, e tantas outras expressões da sua face e da sua caminhada, por conta dessa expectativa derrotista, por conta da sua historicidade que parece ser um fracasso. Esther, aos olhos humanos, poderia ser alguém que estivesse sendo conduzida por essa expectativa de derrota. Mas ela não se deixou minar, não deixou contaminar ou corroer o seu sonho, o seu projeto. O desígnio que Deus tinha para a vida de Esther foi capaz de superar toda a expectativa derrotista daquele momento, porque aos olhos humanos ela não teria nenhuma condição.
Meus queridos irmãos, quantas pessoas estão se deixando levar por essa inferência ou essa expectativa de derrota? Quantas pessoas? No nosso encontro de pais e filhos, houve uma pergunta para o pastor, pergunta anônima, não é? Não foi identificada. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. E alguém fez a seguinte indagação: como fazer para não lançar as minhas frustrações nos meus filhos? Quantas pessoas estão gerenciando de forma errônea, equivocada, ínfima as suas emoções? Estão sobrecarregando o outro, talvez com o seu momento difícil, com a sua talvez história de vida, de muita labuta. Eu queria te dar um testemunho do meu pai, e que já está na glória. Meu pai, ele não foi criado pelos seus pais biológicos. Meu pai, com menos de um mês de idade, morando lá em Campos, as minhas duas tias mais velhas vieram a falecer. Foram atravessar um rio lá em Campos, atravessaram o rio, aí o vento bateu no chapéu de uma, foi tentar pegar, o rio estava cheio, transbordante, e a mais velha caiu no rio. Aí a outra foi tentar ajudar, ela caiu também no rio, e ambas morreram afogadas. E a minha avózinha Arminda, mãezinha do meu pai era o filho caçula de 5 irmãos, ela, naquele período de resguardo, aquele susto, veio a falecer. E o meu avô, com crianças pequenas, numa situação muito difícil, naquele momento de luto, uma família muito querida, muito amiga do meu avô, pegou o meu pai para ser criado com a concessão do meu avô. E meu pai, ele foi criado por essa família que o abraçou, o acolheu. Mas tinha um irmão mais velho que judiava do meu pai, né? Era uma diferença assim de 10 anos de idade, eram 7 irmãos. E meu pai, entrou ali naquela fila, né? Ele era o penúltimo, meu tio Paulinho, que era o mais novo. E aquele irmão, ele judiava muito do meu pai. E ele cresceu por um período com aquele rancor no coração, não é? Mas em dado momento, ele deixou isso para lá, passou. E ele me contou essa história. Irmãos, eu fiquei muito aborrecido com meu tio. Eu queria pegar meu tio, olha. Queria dar uma coça no meu tio. Mas aí meu pai falou para mim: olha só, como eu posso, ele estava estudando para o ministério pastoral, como eu posso ser pastor se eu não tivesse perdoado o meu irmão mais velho? E essa lacuna no coração do meu pai, por talvez não ter sido criado pelos seus pais, e ele visitava o meu avô biológico todo ano, e esse meu avô biológico, ele vinha lá em casa, conhecia os netos, tal. Mas meu pai tinha talvez essa lacuna dentro de si, mas o meu pai nunca jogou talvez essa lacuna, ou talvez essa, entre aspas, frustrações em cima de nós, os filhos. Nunca vi meu pai reclamando por isso. Ele agradecia a Deus pelo pai biológico que ele tinha, agradecia a Deus porque ele sabia que Deus tinha um propósito, por ele não ter conhecido a sua mãe, mas ele agradecia pelos seus pais adotivos, vovô Cláudio e vovó Maria. Meus queridos irmãos, e o meu pai era um homem de coragem, não deixou que nada, ou que talvez essa expectativa de derrota, pudesse barrar a sua caminhada profissional, ministerial, como pai, como avô, como esposo. Não era perfeito, mas ele não deixou que a possibilidade de uma expectativa de derrota por conta da sua historicidade pudesse suplantar o desígnio que Deus tinha para a sua vida. E meu pai foi chamado para a glória, cumprindo o seu ministério pastoral. Meu amado irmão, talvez você possa estar vivendo um momento de uma possível frustração, de algum lapso, de dificuldade na sua história, talvez um relacionamento que não foi tão bom,
talvez uma expectativa profissional que não deu certo, talvez algo que vem acompanhando você ao longo da tua história e tem trazido para você uma inferência em acordo com o tempo presente de uma derrota, de uma vida de fracasso. Mas, meu amado irmão, assim como Esther não deixou que a sua lacuna emocional impedisse que ela chegasse e experimentasse o desígnio de Deus, o Senhor conclama você nesta noite a entregar a sua vida, as suas queixas, as suas lacunas nas mãos do Senhor, porque Ele tem um desígnio inigualável para levar você a experimentar vitória na sua vida. Quantas pessoas têm se deixado conduzir de uma forma tão contrária à vida que o Senhor Jesus veio inaugurar para ele? Quantas pessoas estão perdendo a alegria de viver? Quantas pessoas já não têm mais a felicidade de estar na comunhão da sua casa? Não tem mais a alegria de talvez projetar algo para a sua vida? Ou talvez você possa estar sendo atacado na sua mente, no seu coração pelo inimigo, dizendo: olha, a tua história não tem jeito. Essas lacunas emocionais que você tem, as derrotas, entre aspas, que você vivenciou, algumas dificuldades, alguns conflitos, algumas aflições, não tem como você sair desta. Mas, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, ainda que o tempo presente queira trazer um diagnóstico sobre você, dizendo: olha, você está derrotado, não tem jeito, meu amado irmão, o desígnio do Senhor inigualável, assim como efetuou em Esther mudança e transformação, Ele tem poder, querido, para superar a expectativa derrotista deste tempo. Sinônimo de fracasso, de insucesso, de miséria. Deus, Ele tem vida e vida em abundância para você. O desígnio inigualável de Deus supera a expectativa derrotista atual. Amém? Em segundo lugar, querido, o desígnio de Deus, o próximo slide, ele suplanta a improbabilidade vigente. O que é improbabilidade, querido? É aquilo que é improvável, que é impossível, que é tremendamente difícil de acontecer. E quantas vezes na nossa caminhada cotidiana nos deparamos com situações improváveis, com situações difíceis, parece que não tem jeito. Mas, querido irmão, nosso diácono Felipe, ele diz o seguinte: a matéria-prima de Deus é o impossível. Ele faz ser possível, porque o nosso Deus, o desígnio de Deus, suplanta a improbabilidade vigente, aquilo que lhe parece ser improvável. Esther era uma adolescente, queridos, judia, a seu lastro de história oriunda de uma nação que foi sobrepujada, que foi vencida, que foi tomada, que estava dominada. E em meio a tantas moças, parece que aparentemente seria improvável que Esther fosse ser escolhida. Queridos, quais são os improváveis, entre aspas, que estão tentando nortear a sua vida, a sua esperança? O que parece para você talvez impossível, que é dificílimo que venha a acontecer? Mas, meu amado irmão, por mais que parecesse improvável que Esther pudesse ser escolhida, Deus mudou o quadro, amém? O Senhor, Ele tem poder para mudar o quadro da tua história. Aquilo que é improvável, o Senhor toma como matéria-prima para fazer provável, para fazer possível. Estava conversando com a irmã Evelise. Falei com ela: minha irmã, em nome de Jesus Cristo, creia que o Senhor, Ele é poderoso para efetuar na sua vida infinitamente
infinitamente mais, além daquilo que você pensa, ou intenta, ou pede. Esse Deus que nós servimos, Ele muda o quadro da nossa história. E Ele mudou o quadro daquela jovem. Ele faz com que Ragai se afeiçoasse a ela, achando graça aos seus olhos, no versículo 9, que nós lemos. Aquele homem que estava cuidando daquelas moças, Deus mudou o olhar dele e produziu no olhar de Ragai, e fez com que Hadassah, que Esther, na sua conduta, na sua caminhada, pudesse suscitar nos olhos de Ragai graça. E continua o texto dizendo que por onde Esther passava, ela alcançava graça diante de todos. Meu amado irmão, o que na sua trajetória você tem produzido aos olhos das pessoas? Você tem produzido graça ou insatisfação? Você tem produzido alegria ou infelicidade? Você tem trazido questões emocionais saudáveis ou desgosto? O que eu e você temos produzido? Quais são as nossas probabilidades emocionais de provocar no outro inferências, aspectos produtivos e frutíferos? Como está a minha vida perante o Senhor? Como está a minha vida perante o meu próximo? O que eu e você temos provocado no coração e na mente e nos olhos de quem está à nossa volta? Você, adolescente batista que está aqui nesta noite, você, jovem batista que está aqui nesta noite, você, meu amado irmão e irmã que está aqui nesta noite, o que eu e você temos provocado? Quais são as nossas probabilidades de resultados, de somatórios da nossa vida cotidiana? O que nós temos produzido? Querido, era totalmente improvável que Esther viesse a ser escolhida. Aquela circunstância era muito longe de ser palpável, de ser possível. Mas diz a palavra de Deus que o rei amou Esther e lhe pôs a coroa real e a fez rainha. Você sabia, querido irmão, que Deus, Ele amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para te salvar, para te resgatar? O rei amou Esther, e Deus está dizendo para você nesta noite que pelo seu amor, pelo seu desígnio inigualável, Ele suplanta a improbabilidade vigente. Talvez você possa estar vivendo um momento de desamor com você mesmo. Quantas pessoas na sua trajetória relatam aquele filme antigo? Quem viu? Inimigo Meu. Eu vi. Ninguém viu esse filme? Só eu que sou antigo, do tempo da Pedra Lascada? Eita, só eu, gente, misericórdia. Opa, irmão Mário, não estou sozinho, irmã Fabiana, irmã Elisa, né? Irmão Jair, está aparecendo aí o pessoal do Conga, né? Amém, glória a Deus. Quantas pessoas estão retratando o slogan ou a inscrição desse filme? Inimigo Meu. Estão em desamor, estão em desacordo consigo próprias. Meu querido irmão, o desígnio inigualável de Deus suplanta a improbabilidade vigente. Talvez você possa estar em conflito com você mesmo. Você possa estar em conflito com o teu familiar. Você possa estar em conflito com o teu vizinho, com o teu amigo do teu trabalho, nos teus relacionamentos, com alguém que te magoou, que te afligiu, que te atacou. Mas, meu amado irmão, da mesma forma que o rei Assuero amou a Esther na sua improbabilidade, o Senhor também ama você, querido, nas suas questões improváveis, nas suas dificuldades. Deus, Ele te ama e Ele tem poder para transformar. O rei colocou uma coroa em Esther e lhe fez rainha. Qual é o teu improvável, querido irmão? Qual é o teu impossível? O que tem afligido você? O que lhe parece dificílimo de ocorrer? As improbabilidades vigentes. Deus, Ele torna provável, porque o desígnio de Deus suplanta a improbabilidade, o impossível, aquilo que é improvável de acontecer.
porque Ele nos ama e o amor de Deus cobre toda a improbabilidade da nossa vida. Deus, Ele te ama, querido. Deus, Ele te ama muito, mas te ama de uma forma incomensurável, inigualável. Não importa como você está, quais são os impossíveis da sua vida, aquilo que não tem possibilidade alguma de ocorrer, Deus, Ele faz suplantar e faz te dar a vitória, porque o desígnio do Senhor nos leva a superar, a suplantar as improbabilidades da vida. Em terceiro lugar, querido, o desígnio de Deus vence a sentença aniquiladora iminente. O pecado, ele trouxe morte, e esta morte, não somente a morte física, mas a morte espiritual, a morte emocional, a separação eterna de Deus. As pessoas que andam à margem do Senhor, andam longe do Senhor, ainda não abriram o seu coração para Jesus Cristo, estão num estado de mortandade. Em alguns momentos da nossa vida, parece, meus queridos irmãos, que estamos caminhando no vale da sombra da morte. Há momentos que estamos envoltos numa situação tal, parece que tudo está conspirando contra a nossa vida, contra a tua vida, contra os teus projetos, contra os teus sonhos, contra as tuas projeções. Tudo parece estar ruindo, se demolindo, acabando em aparente aniquilação. Mas, meu querido e amado irmão, esse projeto de aniquilação vem do inimigo das nossas almas. João 10:10, a parte A, diz o seguinte: porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A vontade de Satanás é destruir você e a tua família. O desejo do inimigo das nossas almas é aniquilar você e a tua história e a tua família. Mas o desígnio do Senhor, o desígnio de Deus inigualável para a tua vida, vem toda a sentença aniquiladora iminente. Quantas pessoas estão atentando contra a sua própria vida? E perdoe o desabafo, tem um monte de gente que não sabe nada da alma humana, do projeto de Deus, está dizendo que essa pessoa está fazendo tudo errado, está sentenciando. Pessoas que estão atentando contra a sua vida estão carecendo de abraço, de acolhimento, da palavra de Deus, de um ombro amigo, não de julgamento, de apontamento. Satanás, ele quer destruir você, quer aniquilar você, física, emocional e espiritual. A obra de destruição dele, de aniquilação dele, a intenção é destruir você por completo. Mas não somente você, mas a tua família, a tua história. Ah, meu querido irmão, e nos deparamos neste momento, Esther, agora, quase entre 4 e 5 anos depois, já uma jovem, já rainha, se descobre naquele momento uma conspiração. Mardoqueu, seu tio, descobre uma conspiração contra o rei, e essa situação foi resolvida, e Mardoqueu, ele teve agora uma proeminência. Mas depois o seu povo que estava ali, o povo de Esther, o povo de Mardoqueu, foi ameaçado de morte por Amã, lá no capítulo 3. E essa ameaça de morte trouxe consternação, trouxe tristeza ao coração do povo, que também atingira Mordecai e iria atingir a rainha Esther, no capítulo 4. Leia essa história na tua casa, querido. Ah, meu amado irmão, e a solução seria Esther se apresentar ao rei, e ela convoca o povo para orar, e ela vai se apresentar ao rei, porque também era passível de morte, se o rei não se agradasse, se alguém se apresentasse ao rei sem ser convocado, poderia morrer. A atitude de Esther poderia levá-la à morte. Mas, meu amado irmão, o Senhor tinha um desígnio de vida para Esther e para o povo, porque a ação de Deus, o projeto de Deus, vence toda a iminente aniquilação, todo o estado de mortandade, de ruína. Deus, Ele é fiel.
E ela vai diante do rei. Ele aponta o seu cetro, aprovando a sua chegada, sem ser chamada, porque era desígnio do Senhor que a sua vida fosse preservada. O Senhor mudou o coração do rei. E lá no capítulo 5, versículo 3, quando Esther se apresenta ao rei, ele diz o seguinte: que tens, rainha Esther, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Abrindo parênteses, quantos maridos chamam a sua esposa de rainha? Não levanta a mão não, bênção, pensa nisso com carinho. Tiro certo do pastor, né? Que é isso? Chame a sua esposa de rainha. Minha irmã que está aguardando no Senhor, você é rainha também. Não se deixe levar por essas conversinhas fiadas desse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Quantas adolescentes ficam aborrecidas com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe chamou a atenção, o pai e a mãe castigou e até deu aquela lambada abençoada, né? Que a vara tira a doideira do filho, né? Ela fica aborrecida, quer ir embora. Mas aí o namorado, infelizmente, hoje em dia está como eu tenho uma bronca disso tremenda, bate nela, chama de tudo quanto é nome pejorativo e ela continua atrás do cara. Minha filha, você é princesa de Jesus. Não se deixe usar, não se deixe manipular, não se deixe ser aviltada. Você é preciosa para o Senhor. Se esse rapaz não te respeita, vaza, porque é laço. Você é rainha, você é princesa. Meu amado irmão, redescubra o prazer de chamar sua esposa de rainha. Amém? Irmã, cobre. Se não te chamar, fala com o pastor do WhatsApp, que eu vou dar um abençoado no gabinete. Amém? Em nome de todos os maridos hoje, a partir de hoje, vão chamar a esposa de rainha. Amém? Glória a Deus. E você, minha irmã, que está aguardando no Senhor, você é rainha, você é princesa. Não se deixe manipular. Em nome de Jesus Cristo. Assuero chama Esther de rainha. Qual é a tua petição? Metade do reino eu vou te dar. Ah, querido irmão, mas o que me chama a atenção em Esther, pautada desse desígnio do Senhor que a fez vencer a aniquilação iminente, é que ela creu antes do milagre acontecer. Meu amado irmão, ela creu. Ela poderia ter dito para Mordecai: olha, essa briga não é minha, eu já sou rainha, farinha pouca, meu pirão primeiro, vocês que deu o jeito de vocês. Mas ela sentiu, ela absorveu, ela vivenciou a preocupação e a tristeza do seu povo. Ela não tomou como por preciosa somente a sua vida, mas ela foi ante ao desafio, ante a aniquilação iminente, porque ela creu no Deus da sua vida. Ela creu que o Senhor Deus poderia mudar toda e qualquer situação, inclusive a aniquilação iminente. E o laço de morte foi quebrado no capítulo 7. Esther, assim como o povo, Mordecai, foram livres daquela sentença iminente de morte, e o Senhor transformou, porque havia e há um desígnio de vida que nos faz vencer toda aniquilação de morte iminente. Meu amado irmão, creia no desígnio do Senhor para a tua vida, assim como João 10a diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. A continuidade do texto diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O Salmo 116, versículo 3 diz: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Então clamei o nome do Senhor, livra a minha alma. Você pode, meu amado irmão, estar vivenciando talvez
uma iminente sentença de aniquilação e de morte e de laços que estão cercando você, mas clame ao Senhor, ainda que venha a angústia do inferno tentam se apoderar do teu coração. Meu amado irmão, não se entregue. O desígnio de vida do Senhor tem poder para fazer você vencer toda aniquilação iminente da tua vida, da tua história, dos teus projetos, da tua família. Creia, meu amado irmão, como Esther creu. Ela creu antes do milagre acontecer. Meu amado, Romanos capítulo 4, versículo 21, nos diz assim o texto, a palavra de Deus: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão é justificado pela fé. Ele estava certo, ou melhor, certíssimo, no superlativo, como diz o texto, que o Deus que tinha prometido era poderoso para realizar. Você crê nesse Deus, querido? Você crê nesse Deus que é poderoso? Esteja certíssimo que Deus, Ele tem desígnio de vida para você. Meu amado irmão, o desígnio inigualável de Deus resume-se na pessoa e na obra redentora, salvífica de Jesus. O próximo slide. Meu amado irmão, todo o agir do desígnio de Deus, toda a projeção, todo o propósito, toda a obra do Senhor para transformar a sua história está fundamentada em Jesus Cristo, no mover salvador e redentor de Deus. Porque não adianta, meu querido irmão, ir para a eternidade curado do câncer, se você não foi curado do pecado. Não adianta, meu amado irmão, levantar de uma cadeira de roda, experimentar um grande milagre, se você não conheceu o Senhor Jesus, que tem poder para levantar o aleijado. Não adianta partir para a eternidade com a situação econômica resolvida, porque tudo vai ficar aqui, você não vai levar um tostão para a eternidade. É preciso de Jesus. O desígnio inigualável de Deus resume-se, fundamenta-se, afunila-se na obra redentora, salvífica e propiciatória de Jesus Cristo. O desígnio de Deus inigualável para a sua vida resume-se em Jesus. Sabe por quê, querido? Jesus, ele supera toda a expectativa derrotista. Olhando para Jesus, sinceramente, ele tinha condições de ser o salvador do mundo? Filho de carpinteiro na família pobre, nasceu numa estrebaria, um lastro de história para muitos totalmente derrotado. Mas ele venceu toda expectativa derrotista. João 3, 17 a 18. Eu queria convidar você a ler esses textos com o pastor. João 3, 17 e 18. Jesus, como desígnio inigualável de Deus, supera toda expectativa derrotista. Diz assim João 3, 17 e 18: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus mandou Jesus Cristo para salvar e não condenar. Jesus Cristo, como desígnio inigualável de Deus para a sua vida, ele suplanta a improbabilidade vigente. Olhando para Jesus, queridos, já no início da sua trajetória, lá no final do seu ministério, indo para a cruz, meu irmão, se sou eu, corria. É ruim de passar daquele sofrimento todo. Era improvável que um ser humano pudesse suportar toda aquela agrura, toda aquela dor em favor de quem não merecia. Mas Jesus venceu a improbabilidade daquele tempo. Romanos capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8. Abra a sua Bíblia, querido, ainda com esse slide da cruz. Romanos 5, de 7 a 8.
Ele nos diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Era improvável que alguém morresse porque não merecesse, mas Jesus morreu por todos, sendo a humanidade ainda pecadora, mostrando o amor de Deus para a humanidade. O desígnio de Deus na pessoa de Cristo suplanta a improbabilidade vigente. Em terceiro lugar, Jesus, como desígnio de Deus, ele vence a sentença aniquiladora iminente. Toda a sentença de morte, inclusive a morte espiritual eterna, a separação total de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao versículo 56. 1 Coríntios 15, 55 e 56 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e é a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Oh, querido, Jesus, como desígnio inagravável de Deus, como projeto, como propósito de Deus, ele vence. Ele venceu a morte, para que por ele você também possa vencer. Deus, ele tem um desígnio inigualável para você, e esse desígnio é Jesus Cristo. Ele quer conduzir a sua vida, ele quer caminhar com você, ele quer te ajudar na tua trajetória. Basta que você abra o teu coração para Jesus Cristo, basta que você o convide para entrar na sua vida, porque ele tem um projeto, ele tem um plano perfeito de condução para você. Salmo 73, versículo 23 ao versículo 25 diz assim: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentas pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho ou desígnio, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O Senhor tem um projeto de vida para você. O Senhor tem projeto, tem um desígnio, tem um plano perfeito para a sua vida. E esse plano perfeito fundamenta-se na pessoa de Jesus. Ah, meu amado irmão, nós vamos entoar uma canção que fala sobre esse plano perfeito de Jesus. A última palavra foi cantada, vem do Senhor. A última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do terapeuta, a última palavra não vem das inferências do sistema econômico. A última palavra vem de Jesus, porque ele tem um desígnio, ele tem um plano perfeito para a sua vida e quer te conduzir nesse plano perfeito. Cante conosco essa canção, depois nós estaremos orando, fazendo um convite à decisão.